Olá, amigos e amigas, irmãos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto de falar essa saudação porque o objetivo desse vídeo é realmente isso, é trazer a você a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por si só, essa frase já daria sentido a esse vídeo. Mas vamos lá. Eu agradeço você porque está gastando um precioso tempo a fim de ouvir esta palavra. Semanalmente nós temos colocado aqui vídeos à disposição, no qual a gente quer trazer para vocês uma mensagem de paz, de esperança, de encorajamento, principalmente nesse momento no qual nós estamos passando. Lógico, a vida nossa ela é toda cheia de dificuldades e problemas. A gente vai falar aqui sobre perigo, tribulações, e a gente não só nesse momento está vivendo intensamente isso, mas na nossa vida, por vários momentos, a gente já passou por situações como essa. Obviamente, a gente nunca viveu um momento como esse, um momento de doença, de pandemia, e eu creio que brevemente a gente se livrará de todo isso, todo esse mal, e nós estaremos congregados novamente. Lembrando que a gente espera que assim que passar essa pandemia, você frequente uma igreja, você volte a alinhar-se com uma comunidade cristã. Isso é muito importante para a tua saúde espiritual. Caso você não tenha uma igreja ainda, está convidado. A Igreja Batista Bíblica de São Paulo, a Rua Muniz de Souza, ali no Cambuci. Você será bem-vindo. Eu tenho certeza que brevemente iremos te abraçar ali. Bom, nós temos falado aqui muito sobre os males que nos cercam nesses momentos tão difíceis e ao mesmo tempo a gente tenta trazer uma conexão com a passagem bíblica. A gente lembra que a Bíblia é a palavra de Deus, ela que nos orienta, ela que nos guia e para todos os momentos da nossa vida. E ela tem também uma palavra de esperança para uma situação específica no qual nós passamos neste momento. Hoje eu quero falar sobre o medo. E especificamente o título desta mensagem é a mecânica do medo, a dinâmica do medo. Eu não tenho capacidade para falar sobre o medo em si. Ele é um tema muito vasto, muito complexo e eu nem tenho formação acadêmica para isso. Eu nem ouso entrar nessa seara. Eu quero, com uma base bíblica, com um texto bíblico, dois textos bíblicos, trazer para você o que a Bíblia nos fala sobre o medo e como a gente pode neutralizá-lo, a fim de que a gente não perca a esperança e depois o amor. Esta é a mensagem, o resumo da mensagem de hoje. A base bíblica para que a gente comece a falar sobre este assunto está em 1 Reis 19. Eu encorajo você depois a ler ali 1 Reis 18, 19 e 20, que vai contar a história do rei Acabe. A gente já ouviu falar deste rei aqui recentemente. O pastor Sérgio já tinha falado, eu também já tinha falado. Acabe era rei de Israel e ele era muito ruim. Ele fez coisas ruins aos olhos do Senhor. E ele casou com Jezabel. Ele trouxe essa mulher de estrangeira e trouxe para Israel e ela trouxe junto com si os seus deuses, Baal. Ela era uma sacerdotisa de Baal. E mergulhou Israel ali naquela incredulidade terrível em oferecendo sacrifícios aos outros deuses. Lembra? Deuses com letra minúscula, porque o único Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Todo-Poderoso, Elohim, é o Deus de Abraão, é o Deus Jeová, o nosso Senhor. Então, Jezabel, ela começa a propagar o culto a Baal em Israel. De tal forma que, em uma certa ocasião, Elias, usado por Deus, lança um desafio sobre os 450 profetas de Baal. E isso você vai ouvir, vai ler ali no Monte Carmelo, passa esse episódio. Eu não vou entrar em tantos detalhes, você vai olhar, vai ler ali, você vai ver a riqueza de detalhes que tem. Eu vou dar uma passada por cima. Mas Elias então desafia esses 450 profetas na presença de Acabe. Acabe é convidado a assistir esse cenário. E naquele desafio, então, finalmente, o fogo de Deus desce, queima o altar e é queimado ali um bezerro que é oferecido ao Senhor. E o povo vê aquilo,
porque os profetas de Baal não conseguiram queimar o altar dele com as oferendas deles, e então o povo se revolta a pedido de Elias, e então há um grande clamor, e os 450 profetas são mortos à espada pelo povo de Israel, na presença de Acabe. Acabe volta então, depois desse episódio, ao palácio e conta a Jezabel o triunfo de Elias e como Deus ali manifestou-se poderosamente no Monte Carmelo e trouxe ali então o poder de Deus novamente para o povo, e o povo lembrou do poder de Deus. Jezabel então fica irada, e a gente lê ali em 1 Reis 19, versículo 2, a seguinte palavra: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como de um deles. Ela está se referindo aqui aos 450. Ela ameaça Elias e fala que no dia seguinte Elias vai estar na mesma situação dos 450. Interessante aqui que aqui começa o disparo do mecanismo do medo. Nessa situação de perigo, Elias então recebe a visita de um mensageiro. E Elias então se apavora com esse mensageiro, com a mensagem de Jezabel. E com muito pavor, Elias foge. A palavra de Deus fala que ele fugiu, que ele deixou inclusive o seu moço e fugiu sozinho para o deserto. A Bíblia fala que ele se deitou debaixo de uma planta, uma árvore zimbro, e ali ele praticamente ficou esperando a morte. Incrível como Elias, alguns dias antes, desafiou 450 homens de uma forma incrível e fantástica. E houve ali uma grande manifestação de Deus, e o poder de Deus se manifestou, e houve vitória sobre os 450 profetas. Alguns dias depois, via um mensageiro que Jezabel o ameaça de morte, mas aquilo foi suficiente para desencadear na vida de Elias o mecanismo do medo. Eu faço o retrato desse mecanismo do medo em forma de engrenagens, como uma mecânica, por isso que eu falo a mecânica do medo. E o perigo, ele é real. O perigo não é uma situação de fantasia somente. Muitas vezes o perigo é real. E nós trazemos isso para o dia de hoje. O perigo, ele é real, ele é iminente. Porém, muitas vezes nós nos deixamos e nos esquecemos da palavra de Deus e nos deixamos envolver pelos mensageiros que estão ao nosso redor. Aqui na palavra de Deus a gente vê que é mensageiro, mas eu também atribuiria a este gatilho, a esta engrenagem, como um lugar, ou talvez como uma pessoa, ou talvez uma notícia. Ela é o disparo que faz a primeira engrenagem a rodar, a engrenagem do medo. Diante disso, então, Elias se esconde ali debaixo daquela árvore e praticamente se deprime. O medo traz nele uma desolação, uma falta de vontade de viver. Ele praticamente deita ali esperando a morte. A Bíblia fala que um anjo procura ele e serve a ele comida e água, pão e água, e ele está tão desanimado que ele volta a dormir e fica de novo ali debaixo daquela árvore. Mais para frente o anjo vem de novo, serve a ele pão e água e encoraja ele a seguir para o Monte Horebe e se esconder ali, porque Deus tinha uma palavra para ele. E era para ele se alimentar, porque ele andaria 40 dias e 40 noites. Interessante que talvez a gente, depois que disparou o medo e essa engrenagem do medo se transforma em uma depressão, uma angústia profunda, a gente aprende que, pela experiência aqui de Elias, de que 40 dias andando no deserto é muito tempo. E esse é um tempo de angústia no qual a gente nem quer, mas pode acontecer. E a gente tem que estar preparado para isso. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Que este medo que você está vivendo, que esta angústia que você está vivendo, que já causou em você uma depressão, ela pode terminar. Pelo poder que é em Jesus Cristo, ela pode terminar. Nós vamos falar disso mais para frente.
a gente vê também de que Elias se esconde, se acolhe numa caverna no Monte Horebe. E o Senhor aparece para ele e a palavra de Deus fala que Deus se manifestou a ele. E a palavra de Deus fala que Deus se manifestou, mandou ventos, mandou terremotos, mandou fogo, mas finalmente o Senhor falou com ele com uma voz suave, falando por que ele estava ali. E Elias, dentro daquela angústia, daquela depressão terrível, desejando a morte, ele falou para o Senhor que ele estava cansado porque ele tinha lutado sozinho, ele já profetizava há tanto tempo contra Jezabel e ninguém dava ouvidos para ele, o povo de Israel era um povo rebelde e só ele ficou, ele era o único. E Deus fala para ele assim, olha amigo, tua missão não acabou, você sai deste lugar aqui porque eu tenho uma tarefa para você. E olha, vou te dizer que você não está sozinho. Eu separei 7.000 pessoas. 7.000 pessoas não dobraram seus joelhos a Baal. Essa mensagem é interessante porque quando Deus aparece para ele, traz uma mensagem para ele, ele tira de Elias esta engrenagem inicial que disparou o medo dele, que era sai deste lugar, saia deste lugar. E eu quero falar para você, baseado agora nesse primeiro chart que eu quero te mostrar, de que essa engrenagem do medo, todo esse movimento de perigo, de provação que você está passando, foi através de um mensageiro, ou de um lugar que você vive, ou de uma notícia que você recebeu. Ele disparou medo. Esse medo te trouxe paralisia. Você talvez quis ficar debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, por quanto tempo esperando a morte chegar? Atônito, sem saber o que fazer. Talvez a ansiedade, a depressão tomou conta de você. E talvez até isso desencadeou em você em doenças. Talvez o teu cenário final, o que você enxerga pela frente, não é outra coisa senão a morte. Eu quero dizer para você que se você tirar o gatilho, tirar o movimento inicial, que é aquela notícia, é aquela pessoa que traz para você notícias ruins, ou aquela pessoa que te traz lembranças ruins de medo, ou este lugar terrível que você vive. Se você tirar esta engrenagem, todo esse sistema ele se desmonta, todo esse movimento, essa engrenagem, essa mecânica deixa de funcionar. Por outro lado, eu quero te falar agora sobre uma outra mecânica. Eu quero te falar da mecânica da fé. Essa mecânica da fé, ela funciona de uma forma totalmente diferente. O perigo e as tribulações, elas continuam existindo. Elas são reais, elas são presentes. E eu quero levar você a uma mesma história de Elias, acontecido algum pouco tempo atrás. Você vai ver em 1 Reis 17 a história de Elias, no qual Deus traz para aquele local, pela profecia do próprio Elias, que não haveria chuva em Israel por muito tempo. Elias então profetiza e não chove mais. E Deus fala para ele, vai para uma outra cidade, que ali haverá uma mulher no qual vai te sustentar, uma viúva. E assim que Elias chega nessa cidade, ele se depara com uma mulher apanhando lenha. E ele chega para ela e fala assim, me traz água. E ela trouxe água a ele. E ele falou para ela, agora você me traga pão, comida, eu quero comer. E ela fala, meu senhor, eu tenho um pouco de farinha na panela. E eu tenho um pouco de azeite na botija. Eu tenho o suficiente para fazer um pão, um bolo, só para o meu filho, para mim, e depois nós morreremos. Mas Elias lança uma palavra maravilhosa de fé. Ele naquele momento ele é um mensageiro de Deus e ele fala, você vai ver em 1 Reis 17, versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olha que palavra linda e maravilhosa. A mulher vivendo ali naquela situação de desespero, a notícia era terrível, o momento era de morte,
ela preparava-se para a morte, ela tinha na mente dela a vida descorrida, a engrenagem na mecânica do medo, e o final ela via a morte. Mas quando ela ouviu a palavra de Deus, e ela deu ouvido à palavra de Deus, a mecânica do medo foi transformada na mecânica da fé. A engrenagemzinha foi trocada, e aquela engrenagem entrou a palavra de Deus. E a gente vê por esse chart de que a palavra de Deus, ela nos dá notícias boas da mensagem de Deus, ela nos dá então uma fé, ela nos desdobra em fé e em perseverança. Você vê que a viúva, na passagem aí de 1 Reis 17, ela crê na palavra de Elias, ela crê na palavra de Deus. Ela volta para a casa dela, ela pega o pouco que tem de farinha, o pouco que tem de azeite, faz um bolo, leva para Elias e um milagre maravilhoso acontece, porque nunca mais faltou pão na mesa dela. A farinha e o azeite não acabaram. Na panela e na botija houve fartura. A palavra de fé, a palavra de Deus desencadeou nela a fé, e fé trouxe perseverança para ela. Essa mecânica da fé, ela está descrita em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Você vê que as engrenagens que aí estão escritas, trazidas aqui em Romanos, fala assim, Romanos 5, 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em algumas versões, a palavra experiência são um espírito excelente, uma excelência de espírito. A paciência, a fé desencadeia a paciência a experiência, a experiência a esperança. E aqui eu já ligo um pouco mais para frente, em 1 Coríntios 13, a palavra de Deus nos fala assim, que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, e o mais importante dessas é o amor. Ali nós estamos falando de um tripé. É o tripé da fé, da esperança e do amor. A esperança, ela é a vacina contra o desânimo. Sem a esperança, a nossa vida não tem combustível. Se a vida clamasse por comida, ela pediria esperança no banquete dela. A esperança não pode faltar em nossas vidas. A esperança é aquilo que nos movimenta. A esperança é aquilo que nos acorda de manhã. Ela é a nossa engrenagem motriz de nossa vida. E o apóstolo Paulo fala ali em Romanos como é importante a esperança. A esperança é ela que nos traz uma visão de futuro. Ela que nos encoraja a viver, a conquistarmos as nossas coisas, a buscarmos os nossos objetivos. E acima de tudo, a esperança, ela nos traz uma vida eterna com Cristo. Esse, no fim, é o nosso objetivo principal, a vida eterna com Cristo. Lembra como o apóstolo Paulo fala, o tripé da fé, da esperança e do amor. Eu quero finalmente trazer duas mensagens para você. A fim de nos curarmos dos nossos medos, a engrenagem final, principal, quando a gente se livra do medo e enche-se da palavra de Deus, é o amor. E aqui eu quero encorajá-lo a trazer amor para as pessoas que estão ao seu lado. Traga uma palavra de esperança, traga uma palavra de ânimo, traga uma palavra no qual traga um horizonte melhor, que traga vida ao invés da morte. Eu quero te trazer uma segunda palavra para você. Se você hoje se encontra desanimado, se você se vê na posição de Elias, debaixo de uma árvore de zimbro, esperando a morte, ou você numa caverna deprimido, como Elias estava no Monte Horebe, tome uma decisão simples na sua vida.
Tire a engrenagem das más notícias. Afaste-se de pessoas más. Afaste-se de lugares ruins. Troque esta engrenagem pela palavra de Deus. E ponha nessa engrenagem a palavra de Deus. Assim que você tiver medo e a palavra de Deus entrar em ação, o desencadear disso será o amor no final. E através da esperança você trará amor para as pessoas que estão ao seu lado. Eu tenho certeza que tua vida será diferente. A palavra de Deus nos fala de que os nossos olhos, o que os nossos olhos veem, eles não iluminam dentro de nós. E aquilo que está dentro de nós é aquilo que os nossos olhos veem. De certa forma que se vemos luz, trazemos luz para dentro de nós. Olhem para as coisas boas que Deus fez. Olhem para as promessas de Deus. Não deixe a esperança apagar dentro de você. Se apegue nessa palavra de fé. E que amor, fé e esperança são o tripé da nossa vida. Que Deus te abençoe, te enche de graça e poder. Que o amor de Deus te acompanhe. E vocês tenham uma vida de fé e de esperança e de amor. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém.